Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui sintonizado com mais um vídeo do nosso canal Realidade, amém? Meu irmão, minha irmã, uma das minhas inscritas perguntou se realmente esse negócio de dízimo é colocado na Universal. Hoje eu quero falar com você sobre como eles fazem essas estratégias para arrecadar esses dízimos e ofertas. Na Universal nós temos três maneiras deles arrecadarem esse dízimo. Eles dizem que é uma vez mensal, só que toda semana pessoas que trabalham por conta própria trazem seus dízimos. Uns são bem-aventurados, ganham bem, outros não, mas eles não deixam para trazer durante o mês o dízimo. Eles não podem ter qualquer dinheiro guardado em casa, porque os pastores dizem que não pode deixar o dinheiro em casa vacilando. Por quê? Porque os familiares podem roubar, tirar, ou os filhos pegarem para comprar alguma coisa. Eles sempre fazem isso porque eles temem que a pessoa perca o dinheiro, temem que a pessoa não traga o dízimo, e eles ficam chupando o dedo para matar o leão. Exatamente isso. Então, existe uma coisa chamada consagração de dizimistas. O dizimista consagrado é aquele otário que é totalmente fiel ao dízimo que é dinheiro, um dízimo que alimenta a ganância desses pastores, um dízimo que ele alimenta a luxúria, a ganância, ele alimenta tudo que há de ruim nesses pastores, porque, veja bem, homens como esse, quando abrem uma denominação, vão para o meio do povo, eles gostam, dizendo que gostam de estar no meio do povo. Mas quando a denominação cresce, já abre uma ou duas, eles dizem que já não tem mais tempo para o povo. Eles botam o obreiro, botam o pastor, botam quem quer que seja para atender aquele membro que faz com que a luxúria dele seja sustentada. Há bem verdade que esses falsos pastores, pseudo-pastores, que dizem cuidar das ovelhas, que dizem cuidar dos membros, principalmente na Universal, você vê, ou já viu muitas das vezes, que o pastor, quanto mais unção ele tem, mais servo ele é. Uma falcatrua, uma mentira sem vergonha, deslavada, que quanto mais eles são promovidos, dentro dessa empresa, e mais ganham devido à inocência do povo de não ler a palavra de Deus, quanto mais eles são promovidos nessa empresa, quanto mais regalias eles têm, mais longe eles ficam do povo, mais nojo eles têm do povo, mais assim invontade de atender o povo eles têm. Eles querem só ficar ali comandando. São os líderes intocáveis que ficam comandando e só querem meter a mão no dinheiro. Ora, eu bem lembro que quando eu fazia reunião de segunda-feira, que não estava ninguém, às 3 horas da tarde, o dito pastor, o tal do dito pastor Enélio, ele não queria saber da reunião, ele deixava eu fazer a reunião. Quando estava com 10, 15 pessoas, 20 pessoas, ele via que eu estava progredindo, ele vinha, tomava conta da reunião e fazia a reunião, digamos, crescer. Então, são coisas que a gente vê com os olhos nus. Não precisa de microscópio, não precisa de ninguém para mostrar. A pessoa que está lá dentro, ela vê a olho nu essa coisa. O obreiro, ele vê a olho nu e sofre calado por isso. Vê seu trabalho colocado por água abaixo pela ganância de um pastor. Só que ele é levado a crer que aquilo ali é um homem de Deus, que não pode se levantar contra aquele homem de Deus, Ele não pode fazer nada. Então, todo final de mês ou toda quinzena, dependendo da qualidade do pastor, Porque você vê que tem pastor que quer matar o leão, então ele toda a vida, 2 vezes no mês, ele faz a dita consagração do dizimista, já é marcado quinzenalmente. Por quê? Porque ele tem medo de não matar o leão. Era aqui o meu caso no Ceará, aqui no Ceará mesmo. O pastor inventava 2 consagrações de dizimista com ofertas durante o mês, para poder não ficar à deriva, para não levar carão no dia
da prestação de contas e ele não ficar como palhaço lá no meio. Tá entendendo, pessoal? Não ficar como bobão, levando carão, porque o regional diz assim: meu filho, você não matou o leão? Deixou o leão te arranhar, te dar uma patada? Então, eles fazem essa consagração de dizimista quinzenalmente. Dependendo da denominação, da Universal, eles fazem isso porque eles sabem da necessidade, porque eles puxam, eles separam os empresários, né? Digamos, os empresários, aquela pessoa que vende alguma coisa e ganha todo dia alguma coisa, eles têm o cuidado de separar. O pastorzão titular, ele fica com aquele pessoal ali. O outro pastor, né? Se é que ainda tem, mas no meu tempo ainda tinha, o segundo, ele fica com os assalariados. E fica aquela disputinha, quem levanta mais oferta, quem levanta mais dinheiro. E aí fica aquela coisa. Então, toda quinzena, consagração do dizimista, fora os envelopes da segunda-feira, quem faz corrente da segunda-feira, é uma briga para quem tem corrente, porque o pastor ele faz reunião dia de segunda, terça e sexta, né? O outro faz reunião dia terça, quarta e quinta, ou trocado, né? Tem o pastor que faz a reunião da libertação, o pastor que faz a reunião dos empresários e da família. Então eles unem uma coisa a outra, são envelopes por cima de envelopes, fazendo com que todo o dinheiro dos membros não sobre para nada. Eu atendi membros, eu ia na casa de membros, eu pessoalmente levei cesta básica para o membro. Levei cesta básica para o membro, ajudei o membro. Eu arrumei emprego para um membro que estava totalmente debilitado, sem emprego, sem nada, e que chegava na Universal, pedia uma cesta básica, uma ajuda para o pastor vinha com o envelope do dízimo e da oferta, mandando ele fazer campanha. Por quê? Porque só Deus podia ajudar ele. O pastor negava a ajuda, que muitas vezes os obreiros, pessoal, eles são muito assim, cabeça dura. Eles acham que o seu líder fazendo, você pode fazer também. E que o líder não ajudou, eles não ajudam o líder, tá ligado, pastor. Então, esse dizimista, ele leva seu dízimo 2 vezes por mês, ou então tem os que ganham por semana, vai ali, vende alguma coisa, e aí o que acontece? Muitas vezes o dízimo é pouquinho, né? É 10, 15 reais, aí eles aconselham essa pessoa a guardar esse dinheiro bem guardado embaixo de 7 chaves para trazer na quinzena. Na quinzena que os montantes são maiores, então eles podem reunir para o quê? Para mostrar uma prestação de conta mais eficiente para o seu líder, né? E o líder, quanto mais vê o resultado, mais quer o resultado daquele pastor. Então o obreiro é forçado ao quê? A pagar tudo dentro da denominação, desde o material de limpeza e desde a fazer desafios. Ora, como funciona também esses desafios? Esses desafios, o obreiro está sentado lá na reunião. Muitas das vezes essa reunião, o povo está tão seco financeiramente, que aí o obreiro que tem alguma coisinha, esse obreiro, muitas vezes em reuniões fechadas, ele é instigado a levantar, porque quando o primeiro levanta, todos vão. Então, muitas das vezes eu fui essa vítima. Eu via o povo, via eles fazendo, pedindo oferta, pedindo os dízimos, e muitas das vezes ninguém levantava. E eu era o trouxa, primeiro que levantava, e um levantando, ou outro obreiro levantando, cheio de revolta, porque o povo não tem aquela coisa toda. Então, se um levanta, o outro que tem ou fica com remorso ou alguma coisa e levanta também para dar nem que seja R$1 ou R$2. Levanta, já deixa o dinheiro separado, castigado aqui, já puxa R$1 ou R$2, bota aqui na mão fechada e vai lá na frente. Vai dizer que foi, mas ninguém sabe quanto deu, né? Ninguém sabe quanto deu. A revolta do cara às vezes não vale R$1, né? Então é só mesmo para instigar as pessoas a levantarem e dar o que tem, dar a conta de água, de luz, de telefone. Ora, pessoal, eu já dei, eu fui instigado e na minha inocência eu fiz isso. E você talvez esteja hoje, dentro da Universal, ouvindo esse vídeo, está com 1 ano ou 2 e ainda não abriu a mente. E está desse jeito. Então, respondendo a você, minha inscrita no canal, tá? Sobre o dízimo, realmente é desse jeito. Eles pegam, de tudo que passa na sua mão, eles pegam
do bruto. Muitos pastores ensinam que você deve, por exemplo, se você tira R$ 1.500, já vem descontado os dividendos, as coisas lá do seu contra-cheque. Então muitos, na sua ambição, ensinam você a tirar o dízimo do bruto, mesmo que já vindo com os descontos que a empresa faz, em INSS e tudo. Outros já dói mais a consciência e ensinam você a tirar o dízimo do líquido, certo? Os 10% do líquido. Mas eu digo para você, não se engane, Jesus não é garçom, Deus não é garçom, que você encosta ele na parede, você pede as coisas a ele, ou dá ou desce ou não sei o quê, e os dízimos, os 10% eu considero o dízimo que esses homens pedem e tratam a forma que eles tratam Jesus, tratam Deus, né? Eles tratam Deus como um garçom. Eu costumo dizer que esse tal desse dízimo de 10%, que é da antiga aliança, que não serve mais para nós hoje, ele é os 10% de comissão de gorjeta para o garçom. Então não aceite dar 10% de comissão para Jesus. Dê sua vida, dê sua integridade, dê seu caráter. Faça com que ele molde seu caráter, peça a ele, ore a ele, busque a ele de todo o dia da sua vida, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom, tá bom? Canal Realidade Você, tamo junto.